E aí, pessoal, preparados? Hoje o palco está montado para uma batalha épica no mundo da automação, chefe contra puppet. De um lado, a gente tem a abordagem flexível e procedural do chefe. Do outro, o método declarativo e superestruturado do puppet. Vamos mergulhar nessa batalha de titãs. Para a gente começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só, ter que gerenciar a configuração de 100, que estão 1000 servidores, um por um, na mão. Parece uma loucura, né? É um pesadelo de inconsistências e erros só esperando para acontecer. Pois é, tentar fazer isso na unha não é só difícil, é pedir para dar tudo errado. É a receita certinha para o caos. E é justamente para resolver esse problemão que os nossos dois titãs de hoje entraram em cena. Ok, mas calma lá. Antes da gente apresentar os lutadores, a gente precisa entender as regras do jogo, né? Essa é a base de tudo. O grande desafio da infraestrutura moderna e por que automatizar não é mais luxo, é pura necessidade. Então, a mágica por trás, tanto do chefe quanto do puppet, está num conceito fundamental: o controle de estado desejado. A ideia é genial de tão simples. Em vez de ficar dando ordens passo a passo, a gente simplesmente descreve em código como o sistema deve ser. E a ferramenta, bom, ela se vira para garantir que a realidade seja exatamente aquela, corrigindo qualquer coisinha que saia do lugar. E olha, os ganhos com isso são gigantescos. A gente está falando de consistência total entre os servidores, de saber exatamente o que esperar das operações e, claro, de reduzir drasticamente aqueles erros humanos que sempre acontecem. E o mais importante, a gente passa a conseguir recriar ambientes inteiros, do zero, de forma idêntica e automática. Essa é a essência da tal infraestrutura como código. E agora sim, chegou a hora! No canto esquerdo do ringue, vamos conhecer nosso primeiro competidor. Com vocês, o chefe, que enxerga a automação como uma verdadeira arte de cozinha, onde cada detalhe do prato é preparado com uma precisão e criatividade de mestre. A grande filosofia do chefe é essa, dar total poder e flexibilidade para quem está desenvolvendo. Ele usa a linguagem Ruby, que é super poderosa para criar o que eles chamam de receitas, as recipes. E essas receitas detalham, sabe, o passo a passo de como configurar um sistema. É uma abordagem que a gente chama de procedural. Pensa que é como seguir uma receita de bolo, literalmente. E claro, como em toda cozinha de respeito, o chefe tem seus ingredientes essenciais. A gente tem os cookbooks, que são tipo livros de receitas, as recipes, que são as instruções em si, o chef client, que é como se fosse um ajudante de cozinha em cada servidor, botando a mão na massa, e o chef server, que é a cozinha central, onde tudo é guardado e gerenciado. E qual é a especialidade da casa? Ah, a modernização. Hoje em dia, o chefe simplesmente brilha em ambientes de nuvem. Ele é oferecido como um serviço, um SaaS, sabe? Isso é ótimo porque significa que os times podem focar só em cozinhar as automações, sem ter que se preocupar em manter a infraestrutura da cozinha funcionando. Beleza, agora vamos para o outro lado do ringue. É hora de conhecer o nosso segundo desafiante, o Puppet, o mestre dos bonecos. Ele rege a infraestrutura como se fosse um grande espetáculo de marionetes, onde cada boneco tem que seguir o roteiro com uma precisão impecável. Aqui a filosofia é bem diferente. Com o Puppet, em vez de dizer como fazer, a gente diz o que a gente quer no final. É uma abordagem declarativa. A gente escreve um manifesto, que é basicamente o roteiro da peça, descrevendo o estado final desejado. E o Puppet, ele se encarrega de mexer os pauzinhos para que tudo fique exatamente como foi definido. E as ferramentas desse mestre dos bonecos incluem os manifests, que são os roteiros da peça, os modules, que agrupam esses roteiros para tarefas que a gente faz sempre, o Puppet Agent, que é o boneco em cada servidor, prontinho para receber as ordens, e o Puppet Master, que é o cérebro da operação, o mestre que controla todos os fios lá da sua central. Ok. Competidores apresentados. Agora chegou a hora do embate, o confronto direto. Vamos colocar lado a lado as vantagens e as desvantagens de cada um desses estilos. O estilo do chefe de cozinha e o do mestre dos bonecos. Então, vamos direto ao ponto. A grande diferença é essa aqui. O chefe, por usar Ruby, te dá uma flexibilidade absurda. É perfeito para cenários super complexos e para times que já respiram DevOps. O lado ruim: a curva de aprendizado é mais puxada. Já o Puppet, com aquela linguagem declarativa dele, é mais direto ao ponto, mais simples, ótimo para padronizar tudo. É mais rápido de pegar o jeito. A desvantagem: ele pode ser um pouco mais engessado para lógicas muito customizadas.
Mas segura aí, porque a nossa história tem uma reviravolta. E se essa não for uma história de luta? E se, na verdade, for o começo de uma bela amizade? E se eles pudessem formar uma dupla? Pois é, no dia a dia do DevOps é exatamente isso que a gente vê. Muitas vezes, uma outra ferramenta, tipo Terraform, entra em campo primeiro para construir a infraestrutura básica, a cozinha, ou o palco, seguindo nossa analogia. E aí sim, depois que está tudo de pé, entra o chefe ou o puppet para fazer a mágica, configurar os servidores, instalar softwares e deixar tudo redondinho. E essa é uma forma brilhante de dividir o trabalho. Tem uma frase que resume tudo perfeitamente. O Terraform cria os recursos e o chefe e o Puppet garantem o estado. Eles não são inimigos, de jeito nenhum. São parceiros num fluxo completo de automação. Bom, e com isso a gente chega no momento da decisão. Como é que se escolhe um campeão para um projeto, para um desafio específico? Vamos ver como pensar nessa escolha? Olha, no fundo, a escolha depende totalmente do contexto. Se o projeto precisa de muita customização, se o ambiente é gigante, complexo, e o time já tem uma cultura DevOps bem forte, o chefe de cozinha provavelmente vai ser o melhor parceiro. Agora, se o foco é padronização, a infraestrutura é mais tradicional e os times são um pouco menores, aí o mestre dos bonecos, o Puppet, oferece um caminho mais direto, mais previsível. E é assim que a gente chega ao fim dessa nossa batalha. No final das contas, a verdade é que não tem um vencedor absoluto. A melhor ferramenta nunca é a mais poderosa no papel, mas sim aquela que se encaixa como uma luva nas necessidades, na cultura e na complexidade de cada projeto. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Depois de conhecer o estilo todo criativo do chefe e a precisão cirúrgica do mestre dos bonecos, qual desses gigantes da automação tem o que precisa para reinar na infraestrutura da equipe? Essa escolha, bom, essa é com o time.